Fui humilhado por ser fraco. Esqueci de desativar a reprodução automática de novo. Esse é o aviso que quero deixar pra vocês. Fui trocado na minha cara. Tudo o que consegui fazer foi gritar. Quando contestei, apanhei. Eu fui humilhado porque eu sou fraco. Nem minha mãe me chama pra carregar as sacolas. As academias lotadas cheias de vaidade. Não dá nem pra treinar. Eu só queria poder ficar forte em casa. Estou perdido. Alô? Toji, preciso de você. Você sabe que eu não trabalho em final de semana, né? Sabe qual é o pior de ser fraco? É ser invisível. É sentir a decepção no olhar quando tocam no seu braço. É ser empurrado e voar como se não tivesse peso. É vestir qualquer roupa e continuar sem presença. É nunca ser ameaça, nunca ser respeitado. É viver sem corpo, só vergonha. A coisa tá feia aqui. Te pago 10 vezes mais. Então fechou. Pera aí, você quer um vídeo pro YouTube? Sedentário, não é? Bom, chega de desculpas. O arquiteto me pagou pra eu ensinar pra vocês a ficar forte de verdade. Se você não tem dinheiro pra pagar academia, ou simplesmente não gosta do ambiente da academia, vem comigo porque hoje você vai aprender a montar um treino, ficar muito forte e meter o shape com a calistenia. Sim, é possível, se você entender como aplicar os fundamentos. Se você quer ser saudável, não tem motivo pra deixar pra depois. Então bora lá. A calistenia e a academia são formas de ficar mais forte. Na academia se usam máquinas e halteres, enquanto na calistenia trabalhamos com o peso corporal e pesos adicionais. A maioria das pessoas pensa que com a calistenia é quase impossível meter o shape, mas isso é uma mentira. Treinar alguma coisa é sempre bom, mas você não vai desenvolver uma massa muscular exuberante treinando calistenia. Errado. Assim como na academia, temos várias pessoas que treinam por anos e não têm resultados. Comecei a treinar quando eu tinha 14 anos, agora eu tô com 25. Temos isso na calistenia também. O que faz você ter resultado ou não é o esporte que você faz e nem sua divisão de treino. Os resultados são multifatoriais e dependem de alguns fundamentos que, sem segui-los, você estagna e não evolui seu shape. É exatamente esses fundamentos que eu vou te mostrar. E de quebra, vou te ensinar a montar um treino de calistenia alinhado ao seu nível. Sem mais desculpas, sem firulas, apenas método e resultado. Observação. Os fundamentos estão organizados em ordem de prioridade. Cada nível se apoia no anterior e só funciona de verdade se o anterior estiver bem estabelecido. Entendendo que não podemos pular fundamentos, aqui vão eles para evoluir absurdamente na calistenia ou na academia também. Fundamento 1. Mentalidade. Sem força de vontade, você não conquista nada. Pense na calistenia como seu meio de transporte, o veículo que te leva ao corpo, à força e à saúde que você deseja. A força de vontade é o combustível. Sem ela, o veículo não anda. Sem vontade, você não faz o treino. Antes de ligar o motor, começar a treinar, precisamos saber para onde vamos, descobrir o porquê e garantir que haja combustível de sobra, treinar à vontade. Primeiro vamos descobrir qual é o seu destino, o porquê, em 3 passos simples. Passo 1. Pense nos motivos mais profundos de por que você quer treinar. Não se contente com respostas rasas. Quero treinar para ficar bonito. Procure o motivo que toque seu coração. Não quero me sentir humilhado por ser fraco. Quero ter força para proteger minha família. Quero confiança para não ter mais medo do mundo. Use os comentários, notas de celular ou uma folha de papel. Faça perguntas a si mesmo do porquê você querer treinar e anote as respostas reais que surgirem. Passo 2. Formule uma frase curta e emocional. Pegue as anotações e resuma num mantra simples, direto e vívido. Exemplo: quero força e saúde para proteger quem amo. Deve ser curto, fácil de lembrar, com carga emocional que te mova. Passo 3. Deixe o porquê visível todo dia. Escreva a frase num papel colado no espelho, na parede, no papel de parede do celular, no Google Agenda como lembrete diário. O objetivo é nunca esquecer por que você faz o esforço. Esse porquê alimenta sua força de vontade. Descobrindo o seu porquê treinar, destino. Agora vamos para como aumentar sua força de vontade. Combustível, para usar em seu automóvel. Calistenia. Em 4 etapas simples. Primeiro, entenda a força de vontade como um músculo. Força de vontade é treinável e é a coisa mais importante para você treinar. É a coisa mais importante. Todo mundo já tem algum nível de força de vontade. Sempre que você se obriga a fazer algo que não quer, está usando sua vontade. Quanto mais usa, mais ela cresce. Quanto mais difícil o desafio e você resiste, mais forte ela fica.
Entendendo isso, para treinar a sua vontade, você vai fazer o seguinte. 1. Comece com tarefas simples e diárias. Escolha coisas que você costuma resistir, mas que sejam factíveis diariamente. Exemplo, arrumar a cama logo ao acordar, lavar a louça após comer, ler um livro por 5 minutos e por aí vai. Toda vez que você faz algo que dá preguiça, você treina a vontade. É uma série leve de autocontrole. 2. Use a resistência como sinal de treino. Quando surgir o desejo de não fazer, preguiça, quero ficar no sofá, vou ver rede social. Lembre do seu porquê. Mesmo sem vontade, faça a tarefa. Esse agir apesar da preguiça é o atrito que acende a faísca interna e fortalece a chama do seu porquê. 3. Progrida aos poucos. Depois de habituar-se a tarefas leves, passe a desafios um pouco maiores. Comer açúcar uma vez na semana no máximo. Treinar sem música, tomar banho gelado todo dia, etc. O importante é com o tempo aumentar o nível de força de vontade requerido para fazer a tarefa. Cada novo nível de desafio bem-sucedido aumenta seu autocontrole, igual ao subir peso na musculação, leve, moderado e pesado. 4. Conecte sempre ao seu porquê. Antes de cada ação difícil, mentalize o objetivo. Por que estou fazendo isso? Porque preciso de força e saúde para proteger minha família. Usar o motivo profundo como combustível torna o atrito mais forte e a vontade cresce com mais facilidade. Fundamento 2. Consistência e organização. Sem consistência, não há evolução. O corpo muda com o que você faz todo dia. Treinar com sangue no olho um dia e sumir por vários dias depois não dá resultado. É a soma dos pequenos estímulos constantes que cria o monstro. Para ter consistência, você precisa planejar e registrar seu treino. Assim você sabe exatamente o que fez, o que faltou e o que precisa mudar. Uma ferramenta simples e gratuita para isso é o Google Agenda, Google Calendar. A ideia é usar tarefas recorrentes para anotar cada série. Nome do exercício, carga, repetições e observações. Tudo fica salvo no dia em que você concluiu para sempre e de graça. Aqui vai o passo a passo. 1. Preparação inicial. Primeiro, instale ou acesse o Google Agenda. No celular, baixe o app Google Agenda. No computador, abra em navegador, pesquise Google Calendar ou acesse calendar.google.com. Depois, faça login com sua conta Google. As tarefas e registros ficam vinculados à sua conta e aparecem em todos os dispositivos onde você usar o Google Agenda. 2. Como organizar cada treino. A lógica é, cada série vira uma tarefa. Se você fizer 3 séries de um exercício, cria 3 tarefas. Dessa forma, você registra a carga, repetições e observa detalhes que ajudam nas próximas sessões. 1 de 2. Nome da tarefa e ordem. Coloque no início um número que indique a ordem da série no treino. Exemplo: 01, flexão padrão. 02, flexão padrão. 03, flexão padrão. Use 2 dígitos no prefixo 01, 02, 09, 10, 11 e por aí vai. Assim, as tarefas aparecem em ordem certa na visualização. Se quiser uma variante diferente, exemplo, série de aquecimento versus série de trabalho. Especifique no nome da tarefa ou em detalhes/observações. Só não se esqueça da numeração inicial. Ela mantém a sequência que você vai realizar o treino. 2 de 2, campos de informação. Quando for adicionar mais uma série, preencha a tarefa assim, peso/carga. Se for só peso do corpo, escreva 0 ou sem peso. Se usar mochila, colete ou halter, anote o peso extra. Exemplo, mais 5 quilos. Repetições. Anote quantas fez de fato. Se terminou a série com repetições parciais, escreva 5 mais uma parcial, por exemplo. Detalhes. Indique se era aquecimento ou série até a falha. Você pode indicar se é de aquecimento no título da série também. Se sentiu que podia ter dado mais, se houve desconforto específico no movimento ou outro ponto que queira lembrar, anote. Para exercícios estáticos, prancha, L-sit, etc., em vez de repetições, use tempo, por exemplo, 40 segundos, 1 minuto e 15 segundos. Em peso, se não usar carga extra, mantenha 0 ou sem peso também. Detalhes igualmente para observações. Exemplo, segurei no final, senti formigamento, aquecimento leve, etc. 3. Criando as tarefas no Google Agenda. Primeiro, escolha o dia de treino. Navegue até a data desejada na agenda. Segundo, crie tarefas para cada série no celular. Toque em qualquer horário. Arraste para cima e selecione tarefa. Ou clique nesse mais aqui no canto inferior direito. E depois em tarefa. No computador, clique em qualquer horário do dia desejado e clique em tarefa. Terceiro, defina o título como explicado, prefixo numérico mais nome do exercício.
Quarto, marque como dia inteiro. Isso faz a tarefa ficar fixada no topo do dia e fácil de ver. Não precisa horário exato, apenas registrar que a série existe naquele dia. Quinto, use a descrição ou subtítulo para anotar peso, repetições ou tempo e detalhes. Exemplo de descrição. Sexto, configurar recorrência. Se o treino vai se repetir semanalmente ou em dias específicos, ajuste para repetir conforme seu cronograma. Exemplo, toda segunda, quarta, sexta. Assim, quando essa data chegar, a tarefa já vai estar lá pronta para você apenas preencher os dados ao concluir. Sétimo, ao concluir a série no treino, abra a tarefa, edite a descrição para registrar o treino, o peso, as repetições e os detalhes / observações. Marque como concluída. Ela ficará riscada naquela data e o histórico fica disponível para consulta. Aviso: sempre que você for editar a descrição da tarefa, salve ela como esta tarefa. Se você colocar como todas as tarefas, você vai perder todas as suas anotações anteriores, pois todas as tarefas vão ficar com a mesma descrição. Então, não seja burro. Fundamento 3. Evoluir constantemente. Sem desafio, sem XP. Não adianta só saber montar um treino se você não entende como, de fato, evoluir dia após dia. Se você não entende esse princípio, pode ter o melhor planejamento do mundo, que não vai sair do lugar. Vai treinar por anos e vai ter pouco ou nenhum resultado real. Então, bora direto ao ponto. Como evoluir constantemente? Primeiro, você vai entender como o corpo se adapta com os exercícios. O nosso organismo é altamente adaptável. Ele muda conforme os estímulos que recebe. Por exemplo, se você faz flexões até não aguentar mais, seu organismo vai receber esse estímulo e vai se adaptar para que da próxima vez você consiga fazer as mesmas flexões com menos esforço. Isso é você se adaptando e ficando mais eficiente naquele tipo de esforço. A calistenia é uma forma de enviar esses estímulos ao corpo, fazendo com que ele entenda que precisa se adaptar, ficando mais forte, com mais resistência ou até ganhando massa muscular para encarar aquele desafio. Ao fazer algo que exige esforço de verdade, damos um sinal claro para o organismo. O corpo interpreta mais ou menos assim: caramba, esse desafio foi puxado melhor e eu reforçar essas fibras e melhorar minha eficiência para não ficar exausto na próxima vez. E o mais interessante é que isso vale para tudo. Estímulo físico, mental. O corpo sempre tenta se adaptar quando recebe estímulos para tornar a atividade mais fácil e gastar menos energia. Sabendo disso, vem a pergunta: se o estímulo é o gatilho que faz o corpo se transformar, como damos o tipo certo de estímulo para que ele entenda? Preciso me adaptar, ficar mais forte, com mais resistência e músculos? A resposta é: por meio de um planejamento de treino que maximize a tensão mecânica. Fundamento 4. Tensão mecânica. Seu treino só dá resultado se tiver tensão mecânica. Tensão mecânica é o esforço que o músculo faz para vencer ou segurar uma carga. Sempre que seu músculo está lutando contra uma força externa, levantando, segurando ou descendo devagar, ele está sob tensão mecânica. Por exemplo, quando você faz uma flexão de braço, seu peitoral está empurrando o peso do corpo contra a gravidade. Nesse momento, ele está gerando a tensão mecânica. E como a gente faz para gerar mais tensão mecânica? Tudo começa usando uma carga alta o suficiente. Sem resistência, o músculo não precisa gerar força. E sem força, não existe tensão mecânica real. Quanto maior a carga que o músculo precisa mover ou segurar, maior a tensão gerada. Mas para essa tensão realmente funcionar e estimular a hipertrofia, ela precisa acontecer sob 3 condições específicas: com amplitude total, com técnica limpa e dentro de um teto de repetições otimizadas para hipertrofia. De 6 a 10, amplitude total significa trabalhar o músculo desde o ponto mais alongado até o ponto mais contraído. Isso coloca o músculo sob tensão inclusive nos pontos mais difíceis, onde ele é mais estimulado a crescer. Técnica limpa e controle significa executar o movimento com precisão, sem roubar, sem usar embalo. Isso garante que a carga esteja sendo sustentada pelo músculo-alvo e não desviada para articulações ou músculos auxiliares. Além disso, é importante você chegar até a falha muscular ou muito perto dela. Isso faz com que seu músculo fique pelo máximo de tempo possível sob tensão mecânica. E quando isso acontece, o movimento geralmente fica mais lento. Não porque você está fazendo devagar de propósito, mas porque a carga é alta e o músculo está esgotando. Isso é um bom sinal. Agora, quantas repetições você deve fazer para gerar mais tensão mecânica? A quantidade de repetições não é o que cria a tensão, ela funciona como um teto. Abaixo de 3 repetições, o estímulo tende a ser mais neural do que muscular, gerando mais adaptação para força e menos para hipertrofia. Por outro lado, fazer muitas repetições, como 20 ou 30, normalmente exige cargas leves, o que reduz a tensão mecânica por repetição. A zona mais eficiente para gerar alta tensão mecânica, manter a técnica limpa e maximizar a hipertrofia é entre 6 e 10 repetições. Esse é o intervalo onde a carga ainda é alta. A técnica permanece sob controle.
volume, e a série dura tempo suficiente para gerar crescimento muscular. E quando você perceber que já consegue fazer mais do que esse teto, como 10 ou 12 repetições com boa forma, é hora de aumentar a carga. Assim, você mantém o nível de tensão mecânica o mais alto possível. E por que tudo isso importa? Porque a tensão mecânica é o principal gatilho para o crescimento muscular. Quando o corpo percebe que um músculo está sendo forçado a lidar com cargas grandes, especialmente sob alongamento e com controle, ele responde com adaptação. E essa adaptação é exatamente o que a gente chama de hipertrofia. Agora que você entendeu o que é tensão mecânica, vem a pergunta: como eu faço para continuar evoluindo e ganhando músculo com o tempo? A resposta está num princípio chamado sobrecarga progressiva. Fundamento 5. Sobrecarga progressiva. Para o músculo evoluir, o desafio tem que subir. Sobrecarga progressiva é aumentar gradualmente o desafio que você impõe ao músculo para que ele continue se adaptando e ficando mais forte. Por quê? O motivo é simples. Seu corpo se adapta ao que você faz. Se você continuar fazendo sempre a mesma coisa, com o mesmo peso, as mesmas repetições e o mesmo esforço, o estímulo deixa de ser suficiente, pois o corpo já se adaptou àquele nível de desafio. Para continuar crescendo, você precisa mostrar para o seu corpo que ele ainda não é forte o bastante. Olha só pra você. Que fraco. Mas meu músculo estava ardendo. Você parou a série porque tava ardendo? Vira homem, porra! Vai tomar no seu c... A única forma de evoluir é deixar os treinos cada vez mais difíceis, para continuar fazendo séries na faixa de repetições que mais gera resultados para hipertrofia e força. Nesse caso, entre 6 e 10 repetições. A ordem de progressão que eu recomendo é: 1. Melhore a execução e aumente a amplitude. Antes de pensar em fazer mais repetições ou usar variações mais difíceis, garanta que você está fazendo o movimento da forma mais limpa e completa possível. 2. Aumente repetições, desde que continue dentro da faixa eficiente para hipertrofia, geralmente de 6 a 15 repetições, dependendo do exercício e da carga. 3. Aumente a carga ou use variações mais difíceis do mesmo exercício para continuar na faixa eficiente. Por exemplo, trocar a flexão comum por uma flexão arqueiro. O ponto principal: não fique confortável. Em todo treino, entregue seu máximo, faça as séries até a falha e busque evoluir em todo treino as 3 variáveis: execução, repetições e carga barra variante. Quando você atingir o teto de repetições com boa execução, por exemplo 10, aumente a dificuldade, acrescente peso ou passe para uma variante mais difícil. Se você estagnar, é porque está fazendo a mesma coisa sempre. Pare de repetir o que já está fácil e comece a aumentar o desafio, ou você vai ficar estagnado. E aqui vai o ponto mais importante: a sobrecarga progressiva começa na mentalidade. É chegar no treino com a decisão de fazer o melhor que você pode, manter a técnica limpa, desafiar o seu corpo e não parar só porque ficou desconfortável. Essa atitude naturalmente te leva a buscar a falha, insistir numa última repetição, melhorar a forma ou perceber que chegou a hora de subir a carga. Sem essa mentalidade, nenhum método funciona. Com ela, qualquer método dá resultado. Eu não quero ser mais fraco. Eu não vou parar com a dor. Eu vou além dela, até a falha total. Esse é meu garoto. Depois de entender tensão mecânica e sobrecarga progressiva, o próximo passo é entender 2 pontos que fazem tudo isso funcionar: volume e frequência de treino. Fundamento 6. Volume e frequência adequados. Esse é complicado de entender. Um aviso rápido: o que eu vou explicar pode parecer confuso para quem nunca treinou, mas fica tranquilo, no final do vídeo vou mostrar como aplicar isso na prática quando for montar seu treino. Pause e leia. Entender isso é fundamental para entender o resto. Volume e frequência no treino. Volume é a quantidade total de séries que você faz para um padrão de movimento ao longo da semana. Já a frequência é quantos dias na semana você repete o mesmo padrão de movimento. Quanto mais séries você fizer, mais estímulo dá para o corpo. Mas existe um problema. Não adianta fazer séries infinitas achando que isso vai te deixar shapeado. A cada série dentro do mesmo treino, o desempenho tende a cair. E o estímulo também. É aí que entra a frequência. Ela serve para distribuir o volume ao longo da semana, evitando que você concentre tudo em um único treino, se sobrecarregue e não tenha resultados expressivos. Mas e aí, como eu começo? Qual é o melhor volume? A resposta é: descubra. O volume e a frequência ideais são individuais. Cada pessoa responde de um jeito, e até cada músculo do seu corpo pode reagir de forma diferente. Então, a pergunta certa não é: qual é o melhor volume?
mas sim qual é o volume que meu corpo consegue suportar, recuperar e se adaptar. O volume ideal é aquele que gera estímulo suficiente, mas não atrapalha sua recuperação. Um bom volume inicial. Se você pesquisar na internet, vai ver que a maioria das pessoas recomenda fazer mais de 8 séries por grupo muscular por semana. E cerca de 10 a 20 séries por músculo na semana. Você quer ganhar massa muscular? 10 a 20 séries por músculo por semana. 10 a 12 séries semanais indo até a falha, provavelmente ação suficiente. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente para calistenia. Se você já sabe treinar até a falha, comece com uma série válida por treino para cada padrão de movimento. Exemplo, se vai treinar o padrão empurrar horizontal, faça apenas uma série de flexão levando até a falha. Isso já é suficiente para começar a se adaptar. Se você nunca treinou até a falha, comece com 2 séries por padrão de movimento. Exemplo, no padrão empurrar horizontal, faça 2 séries de flexão com joelhos no chão, tentando ir além dos seus limites. Na calistenia faz muito mais sentido organizar o volume por padrão de movimento, em vez de grupo muscular. Isso porque quase todos os exercícios com peso do corpo são compostos, e isso é uma grande vantagem. Ajustando o volume, esse volume inicial já é suficiente para estimular seus músculos, mas não tão alto a ponto de causar fadiga excessiva ou dores fortes. O objetivo não é achar o volume perfeito logo de cara, mas sim criar uma base, observar como seu corpo responde e ir ajustando com o tempo. Se você estiver se recuperando bem e progredindo na sobrecarga progressiva, mantenha. Se estiver sempre dolorido, cansado, estagnado ou regredindo, reduza. Agora se atente a essas 2 coisas. 1. Não altere seu volume apenas por causa de um treino ruim. Repita o mesmo treino pelo menos 3 vezes antes de tirar conclusões. Só então avalie se realmente não está progredindo em nenhuma variável e se aquele volume não está funcionando para você. 2. Veja se está progredindo em alguma das 3 variáveis: técnica, repetições ou carga. Se sim, o volume está adequado. Mas se você está comendo e dormindo bem, e mesmo assim só sente dor e cansaço, provavelmente o volume está alto demais. Nesse caso, diminua. E a frequência? A frequência é uma ferramenta estratégica para aumentar a eficiência do treino. O ideal é treinar cada padrão de movimento novamente depois de 48 a 72 horas, 2 a 3 dias. Mas não precisa ser perfeito. Para simplificar, tente treinar o mesmo padrão pelo menos 2 vezes por semana. Treinar com mais frequência ajuda porque 1. Você não sobrecarrega um único treino com séries demais. 2. Consegue distribuir o volume e fazer séries de maior qualidade com mais carga e repetições. Exemplo, em vez de fazer 6 séries de flexões em um único treino, você pode fazer 3 na segunda e 3 na quinta. O volume é o mesmo, mas o estímulo é maior porque você estará mais descansado, e a qualidade da série vai ser maior e o estímulo também. Volume, frequência e recuperação. No fim das contas, volume e frequência precisam estar em sintonia com outro fator essencial, a recuperação. Porque quem te faz evoluir não é o treino em si, mas a resposta do corpo depois do treino. Se você não se recupera, não evolui. Se exagera no volume ou na frequência, não dá tempo de se adaptar. Seu corpo fica só tentando sobreviver, ao invés de construir algo novo. Por isso, o melhor volume e a melhor frequência são aqueles que você consegue sustentar, progredir e ainda se sentir bem para treinar de novo. Treinar mais não é o objetivo. Dar espaço para adaptação é. E é aqui que entra um princípio fundamental que muita gente ignora: a supercompensação. Fundamento 7. Supercompensação. Sem descanso, sem evolução. Agora que você entendeu que o progresso depende da recuperação, é hora de conhecer um dos conceitos mais importantes da construção muscular, a supercompensação. Vamos imaginar o seu corpo como uma balança. Quando você treina, você desequilibra essa balança para baixo. Você gasta energia, causa microlesões musculares e gera estresse fisiológico. Nesse momento, seu corpo está mais fraco do que antes, ele não ficou mais forte ainda, ele ficou esgotado. Mas aí vem o descanso. E é nesse momento que seu corpo começa a se recuperar. Ele repara os tecidos danificados, repõe os estoques de energia e se prepara para o próximo desafio. Só que o corpo é inteligente. Ele não volta apenas ao nível anterior. Ele vai além. Ele se adapta. Se reconstrói mais forte do que antes. Esse salto acima do nível anterior é o que a gente chama de supercompensação. É como se o corpo dissesse: esse treino me derrubou, então da próxima vez vou estar mais forte para aguentar. Mas essa adaptação só acontece se você der ao corpo o que ele precisa para se recuperar: tempo e nutrientes. O básico é simples e funciona: comer bem, com alimentos de verdade e nutritivos, beber bastante água e dormir bem todas as noites. Se você fizer isso direitinho, pode ter certeza, os resultados vêm. Agora aqui vai um detalhe importante. É recomendável esperar pelo menos 48 horas antes de treinar o mesmo grupo muscular novamente. Esse é o tempo médio que o corpo precisa para se recuperar do esforço, regenerar o tecido muscular e iniciar a supercompensação. Se você treina o mesmo músculo antes disso,
isso. Ainda cansado, você interrompe o processo de recuperação e adaptações, o que pode não só travar seus resultados, mas também aumentar o risco de lesões. Por outro lado, se você espera demais para treinar de novo, o corpo volta ao seu nível normal e você perde o timing da supercompensação. Ou seja, você desperdiça o momento ideal de adaptação. Por isso, o verdadeiro progresso acontece quando o estímulo do próximo treino vem no momento certo. Nem cedo demais, nem tarde demais. É nesse ponto que volume, frequência e recuperação se alinham perfeitamente. Então guarda isso. Treinar é como erguer uma parede com blocos e cimento. A recuperação é o tempo que o cimento precisa para secar. E a supercompensação é quando esse cimento endurece e fica mais forte do que antes, criando uma janela de tempo que permite construir ainda mais por cima do que já foi feito. Montando seu treino. Agora que você já entendeu os 7 fundamentos da evolução absurda, chegou a hora de colocar tudo em prática. Vamos aprender, passo a passo, como montar seu treino do absoluto zero. Primeiro de tudo, esquece essa briga de calistenia versus musculação. Os dois se complementam. O que importa é seguir os fundamentos. Se você quiser fazer uma elevação lateral com halter, faça. Se quiser focar só no peso do corpo, também está certo. O treino tem que atender aos seus objetivos. E já adianto, essa parte pode ser a mais difícil. Não existe receita mágica, o treino é individual. Você precisa ser curioso, pesquisar, testar e anotar suas dúvidas. O que eu vou te passar aqui é o que funciona pra mim, mas não sou o dono da verdade. Se em algum momento eu encontrar algo melhor, eu mudo, e você deve ter essa mesma mentalidade. Então pega papel e caneta ou abre seu app de notas, porque agora começa. Passo 1. Defina o seu foco. Você precisa escolher o que é prioridade. Força, hipertrofia ou resistência muscular. Cada objetivo pede uma forma de treino diferente. Pause o vídeo e leia para escolher a melhor para você. Eu vou escolher hipertrofia e um pouco de força. Passo 2. Escolha os padrões de movimento. O corpo não se move por músculos isolados, e sim por padrões de movimento. Trabalhar todos eles é o que vai dar equilíbrio e evolução. Aqui estão os básicos que eu recomendo. 1. Empurrar vertical. 2. Empurrar horizontal. 3. Puxar vertical. 4. Puxar horizontal. 5. Core. 6. Agachar. 7. Flexão de joelho. O ideal é escolher um exercício principal para cada padrão. Um já é suficiente. 2. Se quiser variar. Mais do que isso vira confusão e não traz benefício real. Não se esqueça de testar se você é capaz de realizar os exercícios. Pesquise as progressões do exercício que você escolheu. Progressões são as variações do mesmo movimento que vão do mais fácil até o mais difícil. A sua missão é simples. Escolha a variação que você consegue fazer pelo menos 3 repetições, para não ser difícil demais. E no máximo 8 repetições com técnica perfeita, para não ser fácil demais. Quando encontrar essa variação, pronto. Esse é o exercício certo para entrar no seu treino. Para facilitar, você pode usar o ChatGPT no site ou no aplicativo. Basta colar o prompt que eu preparei e trocar o nome do exercício. Ele vai mostrar várias variações, do nível iniciante até o avançado, e você escolhe a que se encaixa na regra do 3 a 8. Eu deixei essa página do Notion em um link do comentário fixado. É só ir lá e copiar o prompt. E sim, você pode incluir exercícios extras, como elevação lateral ou rosca direta. Mas sempre lembre, os padrões de movimento vêm primeiro. Eu escolhi fazer elevação lateral, pois quero focar nos ombros em meu físico. Passo 3. Monte suas sessões de treino. Agora que você escolheu os exercícios, distribua em até 3 dias diferentes. Um exemplo prático de como o meu ficou. Assim você consegue repetir o treino até 2 vezes na semana, no mínimo. Tem outras formas de fazer isso, mas essa é uma bem simples. Passo 4. Defina volume, frequência e descanso. Séries. De 1 a 3 séries por exercício. Se você já treina até a falha, comece com 1 ou 2 séries por exercício. Se é iniciante total, pode fazer 3. Lembre-se que esse volume pode ser alterado conforme você se sentir com o passar dos dias. Frequência. Tente treinar o mesmo padrão pelo menos 2 vezes na semana. Descanso. Escolha o que funciona para você. Eu gosto de 2 dias seguidos de treino e 1 de descanso. Mas o importante é respeitar a janela de 48 a 72 horas antes de repetir o mesmo padrão. Lembre-se, não se prenda. Teste com você e pense fora da caixa. O meu ficou assim. Vou fazer uma série de cada exercício, pois assim é o que mais funcionou para mim até o momento. E descansar a cada 2 dias de treino. Eu tive que testar, então faça o mesmo. Não se esqueça do aquecimento. Antes da série principal, faça 2 séries mais leves do mesmo exercício. Essas não contam no volume de treino. Servem só para preparar o corpo. Depois, na hora das séries válidas, você não precisa fazer o mesmo número de séries em todos os exercícios. Se quiser fazer 2 séries em um movimento e uma em outro, pode. O treino é adaptável. O importante é testar, ver como seu corpo responde e ajustar. Passo 5. Registre tudo. Não confie na memória. Anote no Google Agenda ou no app que você preferir. Cada série é uma tarefa. Coloque o nome do exercício, número de repetições, carga usada e observações. Isso é o que garante que você vai evoluir de forma
forma planejada e não ficar perdido. E pronto. Com isso, você já tem um treino simples, direto, eficiente e que realmente funciona. Agora é só aplicar os fundamentos, anotar os resultados e evoluir treino após treino. Pronto, meu trabalho aqui está feito. Será que o miserável do arquiteto me passou a perna? O combinado eram 10 bilhões. Não cabe 10 bilhões nesse pacote preto. Tá na hora da verdade. Uma camiseta? Alô? Não é só uma camiseta. É Fang, feita pra quem curte o oversized e anime. 100% algodão, premium, 180 gramas. Encorpada, confortável e sem plástico. Estampa de alta definição, DTG. Modelagem moderna, mangas até o cotovelo e gola firme de 3 centímetros. Acabamento reforçado, costuras que duram, não entortam. Qualidade real, pra quem leva estilo a sério. Acabaram de sair novos produtos. Confira os detalhes no primeiro link dos comentários. Você escapou dessa vez, arquiteto. Essa aqui é muito da hora. Cara, uma coisa que eu falo pros homens, se tem uma coisa que todo homem, ele nasceu pra ser, é forte, velho. Você tem uma nova missão. Treino de calistenia. Qual é a sua desculpa agora? Tempo limite, 1 hora. Objetivo, executar a rotina completa de treino. Recompensa, mais 50 pontos de força, mais 25 pontos de disciplina. Penalidade, condenado a ser fraco. Aceitar missão? O medo te atrapalha. Muitos tentam fugir de seus fardos, mas fugir é impossível. Livre-se do seu fardo. Corte as mentiras. Livre-se de suas dúvidas. Você quer saber o que eu tô tomando? O que eu tô tomando é todo dia, treinando e comendo igual um desgraçado. Aí eu tô lá treinando e dele, enquanto você tá sentado no seu sofá. Você não sai desse sofá, então você quer tomar no cu igual eu? Aí você vai crescer e vai emagrecer, seu filho da puta. No!